Em algum momento ele cria, inclusive, um diagnóstico, né? Ele chama de... Síndrome tóxica raivosa. Isso não existe, Não. tá? Esse diagnóstico não existe. Existe até um diagnóstico relacionado com pessoas que têm problemas intensos com a raiva, chama transtorno explosivo intermitente. Esse diagnóstico não é um diagnóstico comum, tá? Antes da gente fechar esse diagnóstico, a gente precisa investigar vários outros diagnósticos que podem explicar comportamentos de raiva. Olá, meu nome é Raquel, Eu sou a Mira. nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente vai dar continuidade no nosso mês especial sobre o Adam Sandler, falando de um filme que irritou a gente. O filme de hoje se chama Tratamento de Choque. Se você já assistiu, você com certeza também ficou muito irritado, eu espero. Por favor, não normalizou aquilo, não achou que em algum momento aquilo era um tratamento, né? É tratamento para os espectadores também. Então, vamos lá. Então, a gente queria começar hoje um pouco diferente. A gente vai falar sobre o Dave, primeiro, que é o personagem do Adam Sandler. Sim. E, como sempre, em todos os vídeos a gente tá marcando isso, ele é um homem normal. Sim. Com problemas do dia a dia, com questões, né? Nada estratosféricas. Então, primeiro, vamos pontuar o seguinte. Ele sofreu bullying quando ele era criança. E isso muito provavelmente não, né? Com certeza reflete no comportamento dele na atualidade ali do filme. Então ele se tornou um homem, um adulto que não consegue se impor muito bem, que tem vergonha de demonstrar afeto, de demonstrar qualquer tipo de comportamento amoroso em público. Mas especialmente o beijo, né? Que é a cena que a gente entende na infância, que ele foi exposto, ele tava lá, ia dar o primeiro beijo nele numa menina, e aí simplesmente puxam as calças dele na frente de todo mundo no aniversário, que acho que é o aniversário dele, inclusive. Nem lembro, mas Agora eu acho que é o aniversário talvez. dele, então numa situação completa de exposição. E aí ele não consegue fazer esse mesmo movimento na frente das outras pessoas. Sim. Eu entendo que muita gente deve pensar assim, exagero. Claro que isso não faz o menor sentido. Mas faz, porque reproduzir o mesmo contexto, né? Ou o mesmo comportamento pode acionar, e a gente falava sobre isso no filme de 2 semanas atrás. No filme da Drew Barrymore, como se fosse a primeira vez, né? Só que ao contrário, né? Como ela ficava cantando quando via. Aqui é o mesmo procedimento, só que numa situação ruim. Então, beijar uma pessoa na frente de outras traz nele essa emoção ou essa apreensão de que pode ser que aquilo aconteça novamente. Ele tem uma sensação muito ruim, por isso que ele mesmo adulto não consegue fazer esse comportamento. Sim, exatamente. E aí ele tem dificuldade de se impor com o chefe, ele tem dificuldade de várias coisas. E, bom, então tentamos encontrar uma explicação do porquê que ele tem o comportamento que ele tem. Ele tem, então, a gente pode chamar de estilo de comunicação passivo. Isso. Né? Então, ele tá sempre... A gente tem 3 grandes tipos de comunicação: passivo, agressivo e assertivo. Então, passivo, quando a gente respeita muito o outro, mas desrespeita os nossos limites, as nossas vontades. Direitos. Agressivo, quando a gente respeita demais as nossas vontades e desrespeita o outro. E o estilo assertivo, que é quando a gente respeita tanto a gente quanto o outro. Né? Então a gente não vai se sobrepor a ninguém, mas ao mesmo tempo a gente vai lutar pelos nossos direitos de uma maneira adequada, respeitosa. Então, de modo geral, as pessoas acabam sempre estando ou no estilo passivo ou no estilo agressivo. O Dave, ele tem um estilo muito passivo de funcionamento. Isso obviamente traz prejuízos para ele. Sim, exatamente. Até porque a gente precisa flutuar entre esses 3 ao longo da vida, dependendo do momento. Dependendo da situação, exato. Então, tem contexto que vai pedir que realmente a gente seja mais passivo. Então, às vezes... porque é um exemplo parecido com o do filme, mas, assim... Ele é passivo o tempo todo com o chefe. Mas muitas vezes a gente tem que ser mais passivo com nossos chefes pra não ser mandado embora, porque a gente precisa do emprego, precisa do dinheiro. E às vezes a gente vai precisar ser um pouco mais agressivo. Então, por exemplo, estamos em época de carnaval, eu acho. Que dia é hoje?
Não, a gente tá hoje no carnaval. Hoje é carnaval, hoje, sábado. Hoje Hoje é sábado de carnaval. Desculpa. Mas o vídeo sai daqui 2 semanas, então... hoje é carnaval. Então pensa que você tá no bloco, né? E aí você chega uma pessoa invadindo seu espaço pessoal, você fala não, você se afasta da pessoa e ela insiste. Você vai ter que ser um pouco mais agressiva pra impor pra essa pessoa, saia do meu espaço pessoal. Eu não quero nada com você. Mas na maioria das vezes o mais desejável é que a gente consiga ser assertivo, de fato, né? Que a gente não precise ser nem agressivo e nem passivo. Mas, dependendo do contexto, a gente vai ter que flutuar entre os três. E aí, por conta desse estilo passivo, a gente vai descobrir no final do filme que a namorada dele combina com um médico tudo aquilo que aconteceu. E engraçado que eu fui assistindo o filme, as coisas eram tão bizarras que eu falei assim, não é possível, isso o cara tá combinando com as pessoas, parará. E de fato tava, né? Não me lembrava de ter assistido esse filme antes. Também não. E realmente só por ser um grande teatro é que fazia sentido. Porque, por exemplo, o jeito que ele se comporta no avião com a aeromoça é um jeito extremamente adequado. Ali ele não foi passivo, ele foi adequado ao ambiente. Não fazia sentido ele no meio do avião começar a gritar pela aeromoça, né? Fez sentido que ele chamasse, esperasse. E se enfim, era combinado, mas o cara ficou ali instigando, né? Então isso era um problema. Mas as reações dele no começo do filme, nessas situações pontuais, elas são muito adequadas. Elas não estão fora do esperado, não. Ele não foi nem passivo na maioria delas. Exatamente. Todos os comportamentos inadequados que ele teve foram o psiquiatra que instigou, que incentivou. Exato. Que mandou ele fazer daquele jeito. Então, na verdade, o psiquiatra tava ensinando tudo errado, né? E aí o que a gente percebe é que ele tem esse estilo de mais passivo, né? E o psiquiatra vai levando ele lá pro outro extremo, que é o estilo agressivo. Numa tentativa de fazer ele se tornar assertivo. Não faz sentido. Né? E a gente jamais vai trabalhar desse jeito. A gente ensina assertividade pros pacientes no consultório. A gente faz treino, a gente faz o que a gente chama de roleplay, que é tipo um teatrinho. A gente pega situações da própria vida da pessoa, ou a gente traz situações de exemplo pra gente poder fazer esse treino, dar as estratégias. Então, a gente nunca vai incentivar ninguém a ser agressivo. Ir no monastério e falar absurdos pro monge. Isso não faz o menor sentido. E é importante ter essa visão, e acho que no filme do tratamento... No primeiro filme que a gente analisou, O Maluco no Golfe, né? Ele também traz um terapeuta, que na verdade a gente nem sabe se é um psiquiatra no filme, né? Não lembro se tem esse termo. Eu acho que não. Então, assim, já é o segundo filme, eu não sei qual é exatamente a proposta do Adam Sandler quando ele traz isso. Mas nos 2 filmes, no primeiro o cara é de fato um picareta. Nesse, ele não é colocado como picareta, ele é colocado como alguém que criou essa técnica. Como se fosse um método. Um método dele. De verdade, não procurei pra saber se o Adam Sandler tem algum problema com terapeutas. Você já teve. Mas, de qualquer forma, nada daquilo ali faz sentido. Né? Não é um tratamento adequado, aquilo não existe. Não existem evidências que sustentem o que ele, psiquiatra, terapeuta, sei lá que raio que o cara o que ele faz, né? Pelo contrário. Então, por favor, fujam disso. Se por algum acaso vocês cruzarem com algum terapeuta que propõe esse tipo de coisa, foge, né? Denuncia. E em algum momento ele cria, inclusive, um diagnóstico, né? Ele chama de... Síndrome tóxica raivosa. Isso não existe. Não. Tá? Esse diagnóstico não existe. Existe até um diagnóstico relacionado com pessoas que têm problemas intensos com a raiva. Chama transtorno explosivo intermitente. Esse diagnóstico não é um diagnóstico comum, tá? Antes da gente fechar esse diagnóstico, a gente precisa investigar vários outros diagnósticos que podem explicar comportamentos de raiva. Então, a gente tem que investigar a depressão, por exemplo, que algumas pessoas ficam muito irritadas. A gente tem que investigar transtorno bipolar, porque algumas pessoas também podem ficar muito com comportamentos agressivos no transtorno bipolar. A gente tem que investigar TDAH, muitas vezes TEA. Então, assim, você olha tudo desses transtornos mais comuns, e se nada disso explica, a gente pode pensar no transtorno explosivo intermitente, em que essas pessoas, de fato, elas têm um limiar de raiva muito baixo,
e qualquer coisa explode muito facilmente, né? Então, é importante a gente saber que esse diagnóstico existe, embora não seja um diagnóstico muito fácil de ser feito, mas se você conhece alguém ou se você, de fato, tem muito problema com raiva e você se arrepende, você não gostaria de se comportar dessa forma, mas quando você percebe, você já tá explodindo, você tá tendo comportamentos inadequados, vale a pena, sim, e procurar um profissional de saúde, um psiquiatra, uma psicóloga, enfim, algum profissional sério que saiba fazer esse diagnóstico para investigar, talvez ver outras coisas também que possam explicar a sua raiva, mas o ponto existe tratamento. Você não precisa ficar por aí explodindo e fazendo mal a outras pessoas ou fazendo mal a você mesmo se você tiver esse problema. Vai atrás, porque existe. O que não é nada a ver com o caso do David, do Adam Sandler, porque ele não tem problema nenhum com raiva. Ele não tem nenhum comportamento raivoso, pelo contrário, né? Sim, exatamente. Toda vez que ele tem é porque ele foi levado ao limite. Sim. E aí, não ser humano. Sim, todo mundo levado ao limite então, faz algumas coisas. Pois é. E aí, aproveitando esse gancho do que a gente tá falando aqui, né, da pessoa explodir e tudo mais, tem uma hora no filme que eles fazem uma diferenciação entre uma raiva, uma pessoa implosiva e uma pessoa explosiva. Como se fosse isso. E aí ele... Só que assim, isso não existe, tá? Ele diz que o implosivo é quem fica guardando e o explosivo é quem bota pra fora. Mas não tem, a gente não faz essa diferenciação. Todo mundo sente raiva, algumas pessoas vão sim guardar mais aquela raiva, não vão expressar tanto, ou tão rápido, ou com tanta intensidade, e tem outras pessoas que realmente já se expressam ali de uma forma mais agressiva, de uma forma mais impulsiva logo de cara. Mas... E tem as pessoas que já conseguem expressar de uma maneira assertiva. Também falam da própria raiva, elas não engolem a própria raiva. Então é a mesma coisa. Um sentimento, 3 formas diferentes de expressar. Passiva, assertiva ou agressiva. Exatamente. E uma outra coisa que ele fala também que não tem nada a ver, que é que o sarcasmo é o primo feio da raiva. Só que a raiva é uma emoção e o sarcasmo é um comportamento. O sarcasmo, na verdade, é uma expressão da raiva, não uma outra emoção. Então não tem como ser uma primo. Não tem também nada a ver uma coisa com a outra. É o que as pessoas costumam chamar de comunicação passivo-agressiva. O sarcasmo, a ironia, o deboche, eles são formas de se expressar de forma passivo-agressiva. Ou seja, você não tá agredindo claramente a pessoa, né, xingando, mas você tá fazendo uma piadinha pra alfinetar. Que também não é a melhor forma de expressão. Claro que, eventualmente, a gente precisa ser passivo-agressivo, como a Raquel falou, nunca tem, isso aqui nunca pode ser. Pode ser, eventualmente. Mas não é o melhor estilo de comunicação passivo-agressivo. Exatamente. Então, basicamente, a gente tem o Dave como um ser humano perfeitamente adequado à sociedade. Com exceção do bullying dele e de algumas coisas relacionadas ao bullying, né? Com exceção, sim. Ele tinha prejuízos, sim, claro, né? Essa coisa de não conseguir se impor com o chefe, de não conseguir expressar afeto com a namorada em público. Claro, essas coisas traziam prejuízos pra ele. Mas ele tinha reações, sim, em sua maioria, muito adequadas. E a gente tem um psiquiatra totalmente inadequado. Sim. Né? Então, o personagem dele, na verdade, seria muito simples de trabalhar. Seria trabalhar muito simples, aspas. Não precisaria de tudo aquilo que aconteceu no filme. Exatamente. Mas seria um trabalho muito mais assertivo e não o que o cara fez, aquela coisa toda. A gente pode também, se quiser, só se quiser, falar meio mal da namorada dele. Que ideia de jirico. Realmente. Porque se a minha namorada, se meu namorado faz isso comigo, eu já ia falar, que é isso? Qual é o seu problema? Tem um ponto da namorada que é um ponto muito comum, que são as pessoas que são enganadas por charlatões, né? Sim. E ela é essa pessoa que foi enganada. Ela lê o livro desse cara, aí ela, nossa, ele pode resolver a minha vida. E vai lá, contrata o cara e ele faz toda. E isso, infelizmente, as pessoas fazem muito hoje na internet. As pessoas prometem coisas absurdas e as pessoas desesperadas, em sofrimento, querendo a melhora, enfim, querendo resolver os seus problemas, acabam acreditando nesses grandes prometedores, né? Essas pessoas que prometem milagres. Então, assim, alguém está te prometendo milagre sobre comportamento, foge. Foge, porque não existe milagre que mude o comportamento de ninguém.
Principalmente com técnicas mirabolantes. E próprias, né? Do livro dele, né? Do método que ele descobriu. Gente, tem um monte de gente nas universidades quebrando a cabeça pra entender o cérebro. Sim. Tem um monte de gente nas universidades testando várias linhas de terapia e várias atividades pra ver se aquilo funciona, se aquilo não funciona. Não vai ser o Zé Ninguém, que mora não sei aonde, que vai sozinho descobrir a fórmula mágica pra qualquer coisa. Sim. Né? Isso não faz o menor sentido. Então, embora o nosso cérebro ame uma resposta rápida e milagrosa, lembre-se, se é rápido e milagroso, muito provavelmente é falcatrua. Exatamente. Então, fica aí a mensagem. Isso. Então já sabe, né? Se você chegou até o final, comenta aqui pra gente o que você achou da nossa análise do filme, o que você achou do filme. Não esquece de compartilhar o vídeo com pessoas que gostam dos filmes do Adam Sandler. Não esquece de curtir o vídeo, ativar o sininho, porque semana que vem tem mais vídeo aqui no canal. Até lá. Até!